Eu louvo se vejo que estou cercado, os meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louva o Senhor, todo o meu ser. Louva o Senhor, todo o meu ser. Eu louvo se vejo, e louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em tuas mãos. Guerreiro a louvar e adorar, com meu louvor muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louva o Senhor, todo o meu ser. Louva o Senhor, todo o meu ser. Não me vou calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Louva o Senhor, todo o meu ser. Eu louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louva ao Senhor, todo o meu ser. 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 Não me vou calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não me vou calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não me vou calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Louva o Senhor, todo o meu ser. Louva o Senhor, todo o meu ser. Tudo que há em mim o louva. Amém. Amém. Aleluia. Nós já nos alegramos, agitamos o nosso corpo, não é verdade? As nossas emoções. E em Salmo 95:6 diz: Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Sabem, adoramos a Deus porquê? Vocês já pensaram, porquê é que eu adoro a Deus? Adoramos a Deus porque fomos criados para Ele. No mais profundo do nosso ser, existe um espacinho que só Deus pode preencher. Já pensaram nisso? Não há nada neste mundo, não há relações humanas, não há riquezas humanas. Há um espacinho em nós que o Criador deixou para ser preenchido por Ele. Por isso é que há pessoas que são insatisfeitas com a vida, porque ainda não encontraram este Deus que preenche a nossa plenitude. Amém? Portanto, adoramos porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é eterno, soberano, justo, misericordioso. Adoramos porque Deus nos amou muito antes de nós o amarmos. Adoramos porque a adoração transforma. A adoração transforma. Esta ligação, esta conectividade que nós temos com Deus nos transforma. Quando olhamos para Deus numa outra perspectiva, olhamos para Deus como Ele é, a nossa perspectiva de ser humano muda, não é? Porque nós somos totalmente dependentes dEle. O medo perde força, a ansiedade acalma e a fé renasce em nós, amém? Por isso, hoje o adoramos. Não porque está tudo perfeito, não é? Mas Ele é perfeito.
não porque sentimos vontade, às vezes não sentimos vontade, mas porque Ele merece a nossa adoração. Não porque precisamos impressionar alguém, nem impressionar Deus, não precisamos de impressionar, mas porque queremos honrar aquele que nos amou. Amém? E é isso que eu convido os irmãos a adorarem este Deus que nos preenche na sua plenitude. Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor. Vem, preenche-nos com o Teu poder, a Tua glória, a Tua presença, Senhor. Enche cada espacinho do nosso coração, pois só Tu nos podes preencher na Tua plenitude, Senhor, e nos saciar nos Teus rios de água viva. Queremos chegar bem perto de Ti e na Tua presença queremos estar. Em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Santo Todo-Poderoso, que era e há de ser digno de receber
receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite sem cessar, nossa
teu poder que me transformou, que nos transformou, que nos resgatou da maldição e nos transportou para o reino do teu amor. Somos tão gratos por esse amor que tu tens derramado nas nossas vidas, nos nossos corações, Senhor. E em rendição, Senhor, nós nos entregamos a ti, Senhor, e descansamos na tua presença, Senhor, e nos aquietamos para ouvir a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vou convidar os irmãos a sentarem. Bom dia, meus irmãos. É bom estar na casa do Pai para o louvar e para adorar. A caminhada de um cristão é servir ao Senhor, amém? E nós estamos aqui para o servir, todo o nosso coração, para nos entregarmos a Ele e deixar que Deus faça em nós a sua vontade, amém? Há aqui uma passagem em 1 Coríntios 11, versículo 23, fala-nos de Paulo. Sabe que o apóstolo Paulo não viveu nos dias em que viveu, mas não andava com Jesus, não seguia Jesus, até pelo contrário perseguia a igreja, quando o Pedro e o João andavam com Jesus, ele perseguia a igreja. Mas um dia, Jesus, que já tinha ressuscitado, o Paulo ia para perseguir a igreja lá no caminho de Damasco, e apareceu Jesus com uma luz forte e lhe deu instruções. Ele aqui, em 1 Coríntios 11, versículo 23, diz que eu recebi do Senhor. Portanto, ele está a dizer, olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que Cristo foi traído, ele partiu o pão. E nós vamos tomar a Santa Ceia é um mandamento que Jesus mandou. Em Mateus 26, versículo 26, Jesus estava a cear com os seus discípulos, e depois, no fim de comer, ele fez uma coisa específica. Pegou um bocadinho de pão e disse, olha, partei, comam todos. E depois pegou num cálice e disse, ora, bebei dele todos. Então foi um mandamento que Jesus deu para que hoje nós pudéssemos também cumprir, fazer. Amém, irmãos? E nós estamos aqui de coração aberto para o servir, para estar com Ele e obedecer à sua palavra. Eu digo, querido irmão, que não sou eu, nem é ninguém que vai ver se você está em posição de tomar a Santa Ceia, é você próprio. Ele diz assim, examinai-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Querido irmão, você olhe para dentro do seu coração, em obediência a Deus, vamos tomar a Santa Ceia, mas que nós a façamos limpos de mãos e puros de coração, para que a bênção de Deus permaneça na nossa vida. Esta é a vontade de Deus. Amém? Então, enquanto o grupo louvor canta um hino baixinho, eu vou orar. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos diante de Ti, diante do Teu trono. O propósito do nosso coração é Te louvar e adorar, estar contigo. E neste momento tão solene, Senhor, Te pedimos que o Teu Espírito derrame a Tua unção sobre estes elementos, que é o pão que simboliza o corpo de Cristo e o cálice que simboliza o sangue derramado na cruz. Cada um ao tomar seja ricamente abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Porque Ele
o pão, tem o cálice. Agora faça uma oração a Deus. Abra o seu coração. Sonda o seu coração. Olhe bem para dentro do seu coração. E aquilo que tem a fazer, faça. Está tudo bem, graças a Deus. Há alguma coisa que você pede pedir perdão a Deus, deve ir fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. Aleluia. Tenha uma palavra para Deus. Está tudo bem, com gratidão por pertencer à família de Deus e poder participar nesta Santa Ceia que é tão sagrada. Obrigado, Pai. Te louvamos, te adoramos. Vou citar aqui um versículo em Mateus 26, 26, que ainda falámos. Jesus, e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Simboliza o corpo do Cordeiro de Deus que foi entregue por nós. Vamos comer em nome do Senhor Jesus. O corpo de Jesus foi moído para nos sarar e o sangue foi vertido para nos limpar do pecado. Vamos ver todos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado. Te louvamos, Senhor. Porque Jesus vive, pode crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus, porque Ele vive. Jesus vive, creia no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, aleluia. Porque Ele vive. Temor não há, não tenha medo, Deus está consigo, aleluia. Temor não há.
salve palmas a Jesus. Ele vive, aleluia. Nós podemos crer no dia da manhã. Não tema, não tenha medo, Deus está consigo. Aleluia, 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 aleluia. Mesmo que todos nos desemparem, Deus nunca nos desempara. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ter os anúncios para dar. Bom dia, igreja. Eu queria só lembrar aos irmãos que nós temos na quarta-feira o Grupo Vida. O Grupo Vida é um grupo familiar que acontece em alguns lares, aqui no entroncamento, na Atalaia e nos riachos. É um momento que a partilha entre os irmãos da palavra de Deus. É muito importante os irmãos que ainda não fazem parte do Grupo Vida, que procure o grupo mais perto de si, faça parte, convide o seu vizinho, seu amigo, seu parente. Vamos participar junto, vamos cada vez mais falar da palavra de Deus. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, mais pessoas serão salvas. Esse é o nosso papel, amém? Nós temos na sexta-feira o culto de oração, é às 21 horas. Nós estamos aqui para interceder pelos vossos pedidos. Venham com fé, que nós vamos orar e Deus vai atender aquilo que nós levamos no coração. Amém? Também queria avisar os irmãos que em maio, no dia 23, é um sábado, nós vamos ter aqui o encontro de homens e mulheres. Eu sei que inicialmente foi avisado que seria no dia 16, mas eu peço desculpa aos irmãos que não vai ser possível nesse dia. Então, o melhor dia será o dia 23, é às 16 horas. É um encontro entre homens e mulheres, é em simultâneo. As mulheres de um lado, homens do outro. É um momento edificante na nossa vida e vai ser edificante na vossa vida também. Amém? Também queria avisar que nos dias 19, 20 e 21 de junho, o mês 6, nós vamos ter o acampamento de crianças e adolescentes. Então, eu queria convidar os irmãos a inscreverem as vossas crianças, os vossos adolescentes. É um momento muito bom. O ano passado, nós tivemos a volta de 24 crianças e adolescentes que receberam a palavra de Deus, que foram ministrados, que tiveram um momento de comunhão com Deus, um momento de intimidade com Deus. E esses momentos são muito importantes, nós promovermos na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, os irmãos que são pais, avós, que têm criança, adolescente na família, inscrevam. Nós temos o valor de 30 euros, mas nós estamos a tentar arrecadar o valor para que fique menos pesado no bolso de todo mundo. Então, se algum dos irmãos quiserem apadrinhar algumas crianças, a gente agradece. Também agradecemos que no fim do culto compre as nossas sobremesas, que é para poder ajudar, tá bem? E é isso. É muito importante a gente também investir no futuro deles. Amém? Eu vou chamar o meu irmão Marcos. Ora, bom dia a todos. Porque Jesus vive, nós podemos estar aqui nesta manhã, porque Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Nós vamos doar a Deus, para o seu reino neste lugar, que somos nós que, com as nossas ofertas e com as nossas dádivas, contribuímos para que a sua obra neste lugar cresça cada vez mais em número, em quantidade e em santidade. Hoje vivemos numa época diferente do antigamente. No antigamente, as pessoas estavam sujeitas a uma lei severa por vezes, mas hoje é totalmente diferente. E porque muitas pessoas ainda hoje continuam no antigamente, no passado, não são abençoadas por Deus. Nós sabemos que a época onde estamos agora não é muito fácil, mas tudo foi preparado por Deus também para que nós sejamos abençoados. E é nisso que nós vamos meditar um pouco, como é nos dias de hoje. Sabíamos que no passado as coisas eram difíceis, mas Isaías, o maior profeta messiânico do Velho Testamento, que profetizou a vinda de Jesus e muitas mais coisas a seu respeito, diz lá em Isaías 43:18: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. O próprio Jesus confirmou lá em Lucas 9:62: todo aquele que lançar mão no arado e olhar para trás não é digno de entrar no reino de Deus. E hoje nós estamos, como diz lá em João 1:17, a lei foi dada por Moisés para o povo de Israel naquele tempo,
mas a graça e a verdade em que estamos hoje vieram por Cristo para todo o sempre, para todos aqueles que lhe somos fiéis e vamos ser até ao fim. Nós vamos ver aqui uma passagem em 1 Timóteo 6, 17 e 18. Timóteo era um jovem pastor com uma igreja em Éfeso e estava enfrentando na altura praticamente as mesmas dificuldades que temos hoje. Havia falsos mestres, eles estavam a deturpar o Evangelho de Jesus, estavam a aparecer muitos feiticeiros, muitas pessoas que tentavam abafar o Evangelho de Jesus Cristo naquela altura. E Timóteo estava a ter muitas dificuldades para segurar as pessoas, para que elas as contribuíssem, para que elas o ajudassem no ministério. E vamos ler aqui em 2 versículos o que Paulo estava instruindo a Timóteo para que ele conseguisse a bênção para as pessoas, a bênção para a congregação dele e que todos iriam ser abençoados. Então diz para nós a palavra de Deus. Nesta versão que eu vou ler pode ser um bocadinho diferente, mas o sentido é unicamente o mesmo. Diz assim Timóteo, diz assim Paulo para Timóteo: ensina aos ricos deste mundo que não se orgulham nem confiem em seu dinheiro que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Diga que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras, generosos com os necessitados, prontos a repartir. Assim Paulo ensinava a Timóteo naquele tempo e para nós hoje, sabendo nós que quando Paulo falava estas coisas a Timóteo, foram 64 anos depois de Cristo, mas é para nós hoje, atualmente, para nós fazermos aquilo que a palavra de Deus nos manda através de Paulo. Por isso nós estamos aqui, sabendo nós que o dinheiro é raiz de todos os males, como se diz, mas empregue na obra de Deus, colocado à disposição de Deus. Tudo o que nós fazemos por palavras ou por obras, nós o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e só por Ele poderemos ser abençoados e dar glórias a Deus Pai. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para doar as nossas dádivas, as nossas ofertas, para que Deus possa abençoar a cada um de nós, possa abençoar a obra neste lugar, para que sirva para que mais e mais venham ao conhecimento da verdade e juntamente conosco sejam salvos através de Cristo Jesus. Então vamos pôr a nossa oferta na mão e vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, unidos uns aos outros, unidos a Ti por Cristo Jesus, Senhor Jesus, como autor e consumador da nossa fé, nós levamos ao trono divino Tua Santa Majestade as nossas dádivas e ofertas, Senhor, sabendo que a nossa vida é cada vez mais abençoada, sabendo que esta congregação, a igreja que somos todos nós, as nossas vidas estão sendo abençoadas, Senhor, e assim nós cada vez mais contribuímos com abundância e alegria para o Teu reino, contribuindo para que muitas mais pessoas se deslocam para junto de nós e desfrutem da salvação unicamente que existe em Cristo Jesus. Senhor, nos entregamos a Ti nesta manhã, de espírito, alma e corpo, em nome de Jesus, para a Tua santa e eterna glória. E toda a igreja diz comigo, amém, aleluia. Seu poder transformou-me a Deus, toda glória pelo que Ele fez por mim.
o seu sangue salvou-me, o seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. Aleluia. Glória a Deus. A Deus toda a glória. Amém? Ele é Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pai, é no nome de Jesus que eu te agradeço pela oportunidade que nos dás em ouvir a tua palavra. Esta santa e bendita palavra que transforma as nossas vidas, que nos faz prosperar em tudo. Te louvamos por ela, Pai. E agora, Senhor, te peço que pelo teu Espírito Santo, que eu possa falar como os teus oráculos. E que todos nós possamos ser abençoados, fortalecidos no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou citar aqui um versículo bíblico que diz assim. Está em Mateus 7, 13 e 14. Eu vou só citar assim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta larga é a porta e apertado o caminho conduz à... Tenho aqui mal escrito. Eu vou ler aqui na Bíblia que é melhor. Mateus 7. Eu sei o versículo de cor, mas quero... Mateus 7. (13 e 14). Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e poucos são os que entram por ela. Diga comigo, e poucos são os que entram por ela. Mais uma vez, e poucos são os que entram por ela. Porque ela é a porta do caminho apertado. E nós estamos nesse caminho. E graças damos a Deus, porque Ele nos chamou para que nós pudéssemos entrar por esse caminho. Amém, irmãos? Agora, que estamos no caminho, temos uma caminhada, né? É uma caminhada que nós estamos fazendo. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. A nossa caminhada é caminhar com Cristo. Não há outro caminho para o crente. Este é o único caminho. Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém ia ao Pai, a não ser por Ele. E nós estamos nesse caminho. Entramos pela porta estreita. Apertado é o caminho que leva à salvação, mas largo é o caminho que leva à perdição. E nós vamos meditar um pouquinho no caminho que nós estamos caminhando. Não estamos parados, dia após dia, nós vamos caminhando. Não sei, agora já estou em Cristo, sento-me, não preciso fazer mais nada. Precisa. Você vive todos os dias e eu também. Todos os dias nós enfrentamos problemas, obstáculos, outras coisas boas, outras coisas más, outras coisas menos boas. Nós vamos sempre enfrentar. Mas nós temos uma caminhada. E esta caminhada dá-nos sucesso. Diga ao seu irmão, esta caminhada dá-te sucesso. Amém? Este versículo. Agora vou a Abacuque, capítulo 2. Vamos ver então. O caminho que nós estamos a seguir, como devemos viver. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Versículo 4. Eis que a sua alma se incha. Incha quer dizer se orgulha e vai desce. Não é reta nele. Agora leia comigo. Mas o justo, pela sua fé, viverá. O justo, pela minha fé, pela fé do seu irmão,
pela minha fé, pela sua fé, viverá. Amém? O justo, pela sua fé, o tamanho da nossa fé, nós vivemos por o tamanho da minha fé que está dentro de mim. Você vive pelo tamanho da sua fé que está dentro de si. Temos uma caminhada, este caminho deve ser vivido em fé, porque o justo, pela sua fé, viverá. E nós, nesta caminhada, muitas vezes apanhamos obstáculos, às vezes até decepções. Quando nós pedimos uma coisa a Deus, tanto precisamos, e as coisas não aparecem. Nós ficamos tristes e começamos a pensar assim, ai, Deus já não gosta de mim. Deus não me ama. Deus esqueceu-se de mim. Mas não é verdade, irmãos. A caminhada que nós estamos seguindo, ela é vivida, não é vivida pela fé de ninguém, é vivida pela nossa fé que está dentro de nós e pelo nosso viver a cada dia, irmãos. Há uma caminhada que nós temos de fazer. Essa caminhada tem que ser feita. E nós vamos vivê-la de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, porque é assim que nós vamos vencer. Amém? É assim que nós vamos vencer. Deus quer que nós o sigamos. Deus quer que você caminhe a cada dia com Ele. Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer que nós cresçamos nele. Por isso é que quando nós recebemos Jesus e estamos com Jesus e somos salvos, Deus podia nos levar logo. Está salvo, anda. Não, mas você tem uma caminhada aqui a fazer. Tem que viver. E que nós, ao viver, possamos viver de acordo com a sua vontade. Fortalecido nele. Viver com ele. Em comunhão com ele. Nós somos uma família. Somos diferentes do mundo. Nós temos Deus. Muitos não têm Deus. Poderão um dia vir, mas muitos não têm. Mas nós temos Deus. Nós somos a sua família. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos comunhão com Deus. O Espírito de Deus está em nós. A bênção a cada dia está em nós. Muitas vezes nós deixamos a fugir. Mas a nossa caminhada tem que ser o nosso dia a dia tem que ser vivida na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o que nos indica que estamos no caminho da vida eterna? É um ponto de interrogação. O que nos indica, né? Nós temos Jesus. O que é que nos indica? O que é que nós fazemos? Qual é a diferença que nós temos com o mundo lá fora? Há uma diferença grande. É que nós somos luz e o mundo está em trevas. Amém, irmãos? É que nós temos Jesus no coração, o Espírito de Deus está em nós, o mundo não tem. Poderá vir a ter, mas muitas pessoas não têm. Nós somos um povo diferente, em que vivemos para Ele. Você está aqui por quê? Porque você acredita em Deus, que Deus o salvou, que Deus está no seu coração, porque não só você lê, mas sente dentro de si. Amém, irmãos? Você sente no seu coração que você está em Deus, que Deus está consigo. E essa caminhada nós temos que fazer. Primeiro, falou aqui, o justo viverá pela sua fé. Fé é algo que os nossos sentidos não podem captar. Fé é uma crença, é crer. Mas não vê. Você não está à espera de ver uma coisa para crer, porque isso não é fé. Fé é você acreditar sem ver. Eu sei que Deus está comigo todos os dias. Eu não vejo, mas eu sei que está, porque a palavra diz e eu sinto a sua presença. E você sente também. Por muitas vezes os problemas surgem na nossa vida, em que se levantam obstáculos que nos perturbam até, mesmo até a nossa mente e a nossa vida, até a nossa comunhão com Deus. Querido irmão, você permanece firme, porque fé não desiste, permanece firme, louvando e adorando ao Senhor. E você verá que a glória do Senhor está sobre si. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui a pregar uma religião. Estamos a pregar Cristo vivo. Ele foi à cruz, morreu e ressuscitou, para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna.
E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, sempre, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, o Espírito de Deus entrou no nosso coração. E ainda vive no seu coração e vai viver no meu coração e vai continuar a viver no seu coração. Porque nós somos a sua família. Amém, irmãos? Fé é fazer as coisas sem ser capaz de saber o resultado. Nós vamos fazer, vamos esperar o resultado, acreditamos. E é assim que nós vamos fazer. Não podemos dizer, eu tenho fé e depois desiste. Não, você tem fé, entrou no caminho da fé e vai continuar. Mesmo que o resultado não seja visto, mas vai ver que vai chegar o resultado. Pode levar tempo, mas chega. A Bíblia diz, se tardar, espera. Amém, irmãos? Diga comigo, o justo, pela sua fé, viverá. E a Bíblia também diz, sem fé é impossível agradar. É impossível, não há possibilidade sem ser com fé. Porque você acredita em Deus pela fé. Nunca viu? Mas você sente dentro do seu coração. E quem tem chamada para servir a Deus, você sente ferver dentro do seu coração. Porque eu também sentia. Algo que está dentro de nós, que nos está a impressionar para nós fazermos a vontade de Deus. Para que Ele possa fazer a vontade e que nós possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Amém, irmãos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A recompensa pela sua fé, confiança e dependência de Deus é que lhe agrada. Você confiar e saber que depende de Deus, isso agrada a Deus. Amém? Nós dependemos de Deus em tudo. Em tudo. Até o ar que nós respiramos, dependemos dele. Se Deus nos tirasse o oxigênio, morremos todos. Eu já experimentei isso. Deixo o carro ao sol. Experimenta deixar o carro ao sol com os vidros fechados, com o calor. E entra dentro do carro e fecha a porta. O que é que vai acontecer? Diga lá. Vai morrer. Porque não tem oxigênio, o sol, sei lá, o calor. Não tem lá o oxigênio para nos dar vida. Porque Deus é o Senhor que dá o oxigênio para que nós possamos viver. Dependemos de Deus em tudo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, um sinal que indica que nós estamos no caminho que conduz à vida. Primeiro foi a fé, agora justiça, ser justo. Ser uma pessoa reta, uma pessoa séria. E você é. Amém? Em Provérbios 10, veja aí em Provérbios 10, eu escolhi aqui alguns versículos que eu creio que são muito importantes. Todos são importantes, não é? Provérbios capítulo 10. Ser justo significa ser correto. Ser sério. E aqui no capítulo 10, versículo 11 diz, Provérbios 10, versículo 11, a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A boca de quem é irmão do justo, aquele que é justo, pratica a justiça. Não é só dizer que somos cristãos, é praticar e viver. E a Bíblia diz que nós somos justos, justificados pelo sangue de Jesus, temos que agir em justiça, ser justos, ser verdadeiros, ser corretos. Ter uma boa palavra, não de guerra, mas de paz, de amor para com os outros. Essa é a nossa caminhada. Se não caminharmos por esse caminho,
Estamos com um pé no caminho estreito, um pé no caminho largo. Mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para viver debaixo da justiça de Deus e transmitir a justiça aos outros. Amém, irmãos? Versículo 11, já lemos versículo 12. Não, 16. A obra do justo conduz à vida. As produções do ímpio, aonde, irmãos? Ao pecado. Você afasta-se do que é mau. Tenho a certeza disso. Se alguém o seduz a fazer uma coisa errada diante de Deus, você sabe que é errado, eu tenho certeza que você não vai fazer. Você está a praticar a justiça. Está a ser justo. Não se está a deixar levar pelo ímpio. Viver com o ímpio, amar até o ímpio, pode fazer isso. E deve fazer. Mas nós não façamos aquilo que eles fazem. Nós temos uma caminhada, entramos numa porta estreita. E quando a porta é estreita e difícil, eles querem apertar do caminho, é que não é, o caminho não é fazer aquilo que nos apetece. É nós escolhermos, segundo a vontade de Deus, aquilo que nós devemos fazer. E não aquilo que nos apetece. Muitas vezes, negar-se a si mesmo para obedecer a Deus. Isto é o caminho da justiça. Amém, irmãos? Mais versículos. 21. Os lábios dos justos apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Está a ver o caminho? O caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo traz bênção. O caminho do ímpio traz maldição. Mais um versículo. 30. O justo nunca será abalado, mas o ímpio não habitarão em terra. Não habitarão a terra. O justo nunca será abalado. Pode passar por dificuldades, mas não vai ser vencido. Porque nós estamos debaixo da graça e da misericórdia da justiça de Deus. A família de Deus tem uma caminhada. E esta é a caminhada. Amém, irmãos? Primeiro é a fé. O justo, pela sua fé, viverá. Segundo é a justiça. Ser justo, ser correto, ser obediente a Deus. Praticar a palavra de Deus, a justiça de Deus. Ainda tem mais um versículo, versículo 32. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca do ímpio anda cheia de perversidade. Mas olha este versículo. Os lábios dos justos sabem o que, irmãos? O que agrada. Sabem o que agrada. O que agrada. Nós sabemos muito bem o que devemos fazer. E se fizermos ao contrário, falhamos. Temos que voltar, pedir perdão a Deus e praticar a justiça. Os irmãos estão comigo? Amém, irmãos? Este é caminho do crente. Isto é o caminho do crente. O caminho do crente não é religião. Cá pertence a esta religião. Cá pertence a esta, pertence àquela. Não é isso. Nós pertencemos a Jesus. Amém? E desejamos muito andar no seu caminho. É difícil. Mediante as obras da carne, torna-se difícil. Porque o corpo que você tem vai querer sempre as coisas do mundo. Porque ele é do mundo, foi feito do pó. Vai sempre desejar as coisas que é mau. Mas dentro do seu coração, entrou o Espírito de Deus. Quando você permitiu abrir o coração, ele entrou para fazer em si morada e para o guiar pelos caminhos da justiça. Amém? Eu posso estar junto com muitas pessoas ímpias. Eles têm uma maneira de falar, eu tenho outra. Eles agem de uma maneira, eu não devo agir como eles agem. Há coisas que eu também faço, porque não tem mal. Mas se eles vão agir de uma maneira, eu acho que não devo agir daquela maneira, eu não vou agir. Falamos com os ímpios, eu já dei muitas vezes o exemplo, eu vou muitas vezes muitas vezes não, já há muito tempo não vou ao futebol, e no futebol já se sabe como é que aquilo é. Mas eu vou por lá, os meus ouvidos estão fechados, e a minha boca só vai dizer aquilo que eu quero.
Às vezes há vontade de dizer uma coisa diferente. Dá, mas não convém. E aqui é que está a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece. Os irmãos estão cá? Amém? Glória a Deus. Primeira fé, segunda justiça. Terceiro, humildade. Terceiro, humildade. Vamos abrir em Provérbios 22, um bocadinho à frente. Ser humilde diante de Deus significa baixar-nos para perceber que nada somos. A Bíblia diz que se nós nos humilharmos, Ele, Deus, nos exalta. Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Vamos ler outra vez. O galardão da humildade, a pessoa ser humilde, e o temor do Senhor, que é ser humilde e amar a Deus, ter temor a Deus, respeito a Deus, digam comigo, são riquezas e honra e vida. Diga comigo, riquezas, honra e vida. Amém? Chama-se humildade. Ser humilde. Há muitas pessoas que são altivas, né? Acho que são mais que os outros. Acho que para eles está tudo ultrapassado. Eles é que vão lá à frente, os outros estão todos para trás. Não é verdade. A humildade vem do coração. O coração humilde é crer. Crer em Deus e desejar a paz e o amor para com todos. Não esperar estar no alto, ser mais exaltado que os outros, mas ser igual. Somos todos iguais diante de Deus. Chama-se humildade. Amém? Não há altivos. Eu já sei. Eu sei tudo. Isso já não é para mim. Já estou mais à frente. E depois usam até muitos esquemas para atingir os seus objetivos, mesmo que ponham os outros abaixo. Mas nós nos devemos humilhar. Porque Deus nos exalta quando nós nos humilhamos. Amém, irmãos? Efésios 4. Versículo 2 e 3. Você conhece muito bem estes versículos, eu também, mas vamos ler novamente. Com toda a humildade, vamos ler o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Amém? Então diz o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Amém, irmãos? Não ser altivo. Nada está bem para algumas pessoas, nada está bem. Mas, querido irmão, o segredo para prosperar é ser humilde, obediente, suportando-nos uns aos outros. Mas aquela pessoa disse-me coisas que não me agrada. Então, eu já ouvi tanta coisa. Eu dou graças a Deus, é da idade, isto é da idade. Quando diz alguma coisa assim que não me agrada, entra-me no ouvido. Mas sai a 250 para o outro. Nunca mais me lembra.
Mas aquilo que me agrada e que seja bom para si e para a igreja, não me esquece. Mas aquilo que prejudica, faz. Não seguro isso. Não quero isso. Amém? Nós somos uma família, queridos irmãos. Por isso é que a nossa igreja, a igreja em família. Nós somos uma família. Nós devemos cuidar uns dos outros. E não trazer instabilidade. Trazer unidade. Diga comigo. Trazer unidade. Nos amando uns aos outros. Amém, irmãos? Aqui ninguém é mais. Olha, eu não sou mais que vocês, nem vocês são mais do que eu. Somos todos iguais. Temos responsabilidades diferentes, mas nós somos todos iguais. Você falha? Eu não. Não. Claro que falho. Todos nós falhamos. Você falha, eu também. Sai uma palavra que não devia ter sido dita, mas disse, eu também. Mas isso não nos pode separar. Nós devemos manter sempre unidos. Sempre unidos. Para que nós possamos caminhar esse caminho estreito em sucesso, em fé, em humildade e em justiça. Amém, irmãos? É a nossa caminhada. Você tem que se convencer. Não é mais do que todo mundo, mas é diferente. Diga ao seu irmão, não és mais que todo mundo, mas és diferente. E as pessoas veem a nossa diferença. Pelo quê? Pelos atos. Pela nossa maneira de falar. Pela nossa maneira de estar. Eu lembro quando cheguei aqui ao entroncamento, estava um presidente da Câmara a exercer aqui a autoridade sobre o município. E eu, como cheguei cá, fui pedir para falar com ele. E o seu presidente recebeu-me. E ele depois disse assim, as pessoas depois me vieram dizer... Diz assim, o que é que este homem tem que é diferente? Quando falei com ele, disse, olha, senhor pastor, quando o senhor quiser falar comigo, não precisa de marcar. Eu atendo quando você quiser. Ele honrou-me, mas Deus me honrou primeiro. Amém? Porque nós somos diferentes. Não somos mais nem menos, somos diferentes. Amém, irmão? Nós não vivemos o mundo, vivemos Deus. Amamos o mundo, mas vivemos Deus. Amém? Com toda a humildade. Não se esqueça, suportando-nos uns aos outros. Esta é a visão da nossa igreja. A visão da nossa igreja é amar-nos uns aos outros. Amar o próximo como nós mesmos. Amém? Estamos na era da graça. No Velho Testamento não havia amor. Mas hoje Jesus derramou o seu amor no nosso coração. Amém, irmãos? Já vamos ver. No Velho Testamento era dente por dente. Fizeste mal, mataste-me. Alguém te vai matar também a ti. Tiraste-me um olho. Vai tirar o olho àquele também. Mas Jesus não disse isso. Jesus, porém eu vos digo. Né? Primeiro disse... Ouviste que foi dito no Velho Testamento? Olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Amém? É assim que nós devemos fazer. Há coisas que os irmãos podem dizer que desagrada, às vezes acontece. Uma pessoa, às vezes, é irada com qualquer coisa, está com os afazeres da vida, sai uma palavra mais como é que eu ia dizer? Com mais facilidade vai corroer. Deve trazer ácido. Mas isso foi um desabafo, irmãos. Ninguém que está aqui é perfeito. Todos nós falhamos. Nós temos de ter a capacidade de olhar dessa maneira. Tu falhaste, eu também falho. Vamos nos amar. Isso é capacidade que você tem, mas também vinda do alto de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fé, justiça, humildade. Quarto, o seu amor. Já falámos um pouquinho, mas vamos aqui ler. Há aqui um versículo bíblico que eu queria ler convosco. Romanos 5, versículo 5.
Pois temos muitos irmãos que não estão cá, aproveitaram um fim de semana grande, mas graças a Deus por isso. Foram dar um passeio, fizeram bem. Vamos ler aqui o versículo. Vamos ler o versículo 1. Sendo, depois, justificados pela fé, tendo paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, a graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quem é que quer ter paciência aqui? Tem que andar na tribulação. A tribulação dá-nos, como nós dizemos, faz-nos calos. Eu não gosto. Ninguém gosta. Mas vamos ler o resto. E no versículo 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Olha agora o 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, diga comigo, o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Onde é que está o amor de Deus, irmão? No nosso coração. Pense bem. Agora, isso pode desenvolver, o amor pode cada vez mais ser maior no nosso coração, quando nós o praticamos. Se eu semear milho, eu vou colher milho. Se semear 1 quilo, vou colher milho de 1 quilo. Se semear 50, vou colher muito mais. Então, se eu semear amor, eu vou colher amor. Quanto mais amor eu semeio, mais amor eu tenho. Amém? Como disse há pouquinho, no Velho Testamento não havia amor, irmãos. Falava-se no amor, mas não havia amor. Hoje o amor. E sabe uma coisa, há pessoas que têm um azedume no seu coração que nada está bem com eles. Não tem amor nenhum dentro do seu coração. E quando não tem amor no coração, não tem Deus. Porque Deus é... Pensa bem nisto. Eu amo a minha família. Está bem, e amo o próximo. A família a gente ama sempre, né? Mesmo que nos façam mal, a gente está sempre... Né? Se um dia a minha família me disser alguma coisa, eu até me calo porque eu não quero estar... Né? É fácil amar a família. O próximo já é mais difícil. Tem uma maneira de viver diferente da nossa. Não está aquela ligação entre família carnal. Mas a medida da fé mede-se por aquilo que nós fazemos. Falamos e pensamos. Eu acredito muito, meus irmãos, nos amarmos uns aos outros. Porque foi o mandamento que Jesus nos deu. Né? Então, os mandamentos no Velho Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como nós mesmos. Estava lá escrito. Mas em prática vivida, é agora no Novo Testamento que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Por ser que era dente por dente, olho por olho. Hoje não. Hoje Jesus disse, amai, porque vocês têm capacidade de amar, porque o amor de Deus foi derramado no vosso coração. E uma pessoa sem amor está isenta de Deus. Eu conheço pessoas que não têm amor por ninguém. É por ninguém. Está muito longe de Deus. Porque Deus é amor. Amém? Como nós meditarmos nisto? Sabe que até o mundo lá fora que não tem Deus, sabe que nós somos pessoas de amor. Faça você alguma coisa que os desagrada àquele que não é crente, que diz logo assim, é isto que andas a aprender na tua igreja? Porque sabe que pratica-se o amor. E nós somos praticantes do amor de Deus. Amém? Aí nós sabemos que somos discípulos de Jesus, quando nos amamos uns aos outros.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Até o amor foi derramado no nosso coração. Este é o ponto-chave. Somos instruídos para amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente. E ao próximo, como a nós mesmos. Mas Jesus não disse como nós, também disse, mas não disse como a nós mesmos. Disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É diferente, porque Ele deu a vida por nós. E nós ainda não demos a vida por nenhum de vocês. Foi não, irmão? Glória a Deus, glória a Jesus. Outro sinal, que é o último. Nossos desejos. O que nos motiva? Qual é a nossa prioridade? Salmo 145. O que nos motiva? Qual é a nossa prioridade? Às vezes, você, hoje não me apetece ir à igreja, apetecia-me ir fazer outra coisa. Qual é a sua prioridade? Porque você outra coisa também pode fazer. Não estou a dizer que não deve dar um passeio de vez em quando. Agora, não ir à igreja um dia, um domingo, vou lá de vez em quando. Tem na sua vida outra prioridade. E a nossa prioridade, a primeira prioridade, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Salmo 145, disse eu, não foi? 145, 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Então, o nosso desejo deve ser servir a Deus. Em primeiro lugar. E depois o resto nos será acrescentado. Amém? Mas há aqui 5 pontos em Abacuque que eu queria ir lá novamente em Abacuque. Mas rapidamente, que não tenho muito tempo. Ainda tenho 1 hora, vá lá. Abacuque 2. Então, assim, aqui 5 ais. Ai quer dizer, é um aviso de ameaça. É um aviso. Ou uma ameaça leve. Ai de ti. A minha mãe dizia muitas vezes quando eu era pequenino, ai de ti se mexes ali. Ai de ti, era um aviso. Eu mexia. Depois eu dizia, ai, ela batia-me. Hoje é o dia da mãe, não a tenho. Está no céu, glória a Deus. Tenho a minha sogra, tenho que comprar um raminho de flores para a tua mãe. Para a tua mãe não, para a nossa mãe. Hoje é o dia da mãe, não é? É. Parabéns a todas as mães. E o pai, quando já foi, pois? Já foi. Ai, viva o pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Primeiro ai. Versículo 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, ai daquele que multiplica o que não é seu. Quer dizer que nós devemos ser justos, sérios. Amém? Sérios. Contentar-nos com o que temos, não tirar aos outros para juntar para nós. 5 sinais. Amém? Ai daquele. E por outra também porque depois diz a seguir, o que não é seu, até quando? Aquele que se carrega de si mesmo em dívidas. Dívidas quer dizer que oprime o outro. Está a oprimir a vida da outra pessoa. Ai desse. Amém? Eu não quero ser impedimento de ninguém. Quero que todos
façam cada um a sua vida em paz, amor e alegria. Glória a Deus, glória a Jesus. Outro ai está no versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, ao fim de livrar a mão do mal. Pôr a mão no alto quer dizer que se vier alguma fome, eu lembro-me, em 1975, eu tinha um negócio. E as pessoas, que havia fome, e não havia fome, havia falta de coisas. E então as pessoas compravam tanta coisa, e compravam. E eu vendia, eu queria vender, né? Mas compravam. Passado 3 meses ou 4, estava tudo no lixo. E quando a pessoa vai fazer um avião grande para ter em casa, até os outros não têm dinheiro para comprar tanta coisa, vão morrer à fome? Pois não há para eles. Então temos que dividir. Amém. As pessoas tornam-se muitas vezes, olham só para eles. Então se agora chega ali ao supermercado, compro um supermercado todo, você chega lá não tem nada, eu como tudo e você morre à fome? Vai à minha casa, pois já está pago e tudo. Isto é um exemplo. Bens mal adquiridos também. Para pôr a nossa vida bem e tirar aos outros aquilo que lhe pertencia. Isso não é justiça. Isso não é ser sério. Eu tive um negócio e também fiz negócios, né? Mas eu fiz como o Zaqueu. Tudo que me deviam ficou lá. Isso tinha um rol. As pessoas ficavam a dever. Umas pagavam, outras não pagavam. Olha, era o que era. E eu fiz como o Zaqueu. Nunca mais fui lá buscar dinheiro nenhum. Ficou tudo pronto. Se há alguma coisa que eu defraudei a alguém, eu dei. Mas eu ganhava negócio era na compra, não era na venda. Na venda eu vendia por preço que os outros vendiam. Eu comprava era mais barato que os outros. Porque eu sabia negociar. Amém? Mas isso não me pesa a consciência. Podia ter feito alguma coisa, mas deixei. Pronto. Mas nós não devemos fazer isso. Devemos olhar pelos outros também. Está bom? Os irmãos estão cá? Versículo 12, que é outro ponto. Outro ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, quer dizer que faz guerra. Está tudo mal para ele. A minha mãe dizia assim, a minha mãe dizia quando eu era pequenino, com os meus irmãos, tu és a ovelha negra. A ovelha negra quer dizer que era o erguila, né? Fazia sempre malandrice, andava sempre a fazer malandrices. E há pessoas na família que só devem fazer guerra uns com os outros. E quando morrem os pais, fazem guerra por causa da herança e depois gastam o dinheiro todo nos advogados, ficam sem nada, ficou tudo bem. Não, fazem guerra. Que o sangue, mãos de sangue, é de guerra. Faz guerra. A gente deve viver na minha casa, eu gosto de fazer assim. Na minha família. Estamos em paz. Amém? Tem ali o comer. Somos 5. Estão 3. Divide-se os 3 por 5. Então, exemplo. Pela família. Que haja união, paz, amor e alegria. Porque esse é o nosso caminho e essa é a nossa maneira de viver. Porque é assim que nós vamos ser abençoados. Amém, irmãos? Eu não quero demorar muito mais tempo. Terminar. Versículo 15. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Não é preciso chegar ao odre para embebedar a pessoa. Às vezes usa-se esquemas para ver o que é que está dentro da pessoa para atingir os nossos objetivos, que isso é pecado. Quero ver a nudez dele. Saber mais para depois criticar ou prejudicar. Isso não deve ser feito. Diga ao seu irmão, não deve ser feito.
Nós andamos no caminho, irmãos. Estamos caminhando na porta estreita. Entramos pela porta estreita, o caminho é estreito. É isto. Acha que isto é difícil fazer uma pessoa ser honesta? Quem deve? Não. Quem não deve? É assim que eu vivo. Quem não deve, não teme. Não tenho nada para temer porque eu não fiz mal a ninguém. Mas dizem que você fez, mas eu não fiz. E Deus me vai livrar. Porque eu estou na verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu vou ser liberto disso. Amém, irmãos? Agora o outro. O outro falta um ai, não é? Diga comigo, ai. Ai de mim. Ai, ai. Quando era pequenino é que torcia a orelha assim. Sabes a música do ai, ai? E a criança, ai, 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 ai. Estás a cantar. Ai, é um aviso. Ai, o versículo 19. Ai daqueles que diz ao pau, acorda. E à pedra muda, desperta. Podes-te ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio deles não há espírito algum. Olha o versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cala-se diante dele toda a terra. Amém? Ai daquele que diz ao pau, olha, agora é o tempo de dizer à pedra, salva-me, Senhor. Tantas pessoas vêm, dão cabo dos pés, a andar a pé, para ir a uma pedra dizer, olha, dá-me, Senhor. Não tem espírito nenhum. Sabe onde é que o Espírito de Deus está? Dentro de nós que somos vivos. Amém, irmãos? Não é numa pedra nem um bocado de pau. E que ele diz, ai daquele. É um aviso. É a nossa caminhada, meus queridos irmãos. Somos criticados por isso, nós não acreditamos em santos feitos tão bonitos, até alguns já têm os cabelos pintados e tudo. Antigamente faziam umas estátuas muito feias. Mas depois viram que aquilo não estava a funcionar muito bem. Agora são todas tão bonitas. Até as senhoras têm os lábios pintados e tudo. Mas dentro daquilo é um bocado de oco. Está oco, não tem nada, não tem espírito. O primeiro mandamento é dizer, não faças para ti imagem de escultura. Está o primeiro mandamento. Ninguém pode tirar isso de lá. Ai daquele que diz ao pau, salva-me. Ou à pedra, não cais em cima de mim. Mas o versículo 20 é muito importante, diz assim. Mas o Senhor está, de onde, irmãos? No seu santo templo. Quem é o templo? O que é que a Bíblia diz que nós somos? O templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita? Ele não é um passageiro, não é não é uma visita. Não passa ali para dormir uma noite e foi embora. Ele mora no nosso coração. Amém, irmãos? Claro que você não vai pedir a mim, você pode pedir ajuda para eu orar ao nosso Deus, porque Ele é que é o Senhor. Amém, irmãos? Eu estou aqui unicamente para vos ajudar e concordar uns com os outros. Senhor, ajuda esta irmão. E graças damos a Deus, tantas coisas têm acontecido, tantas coisas boas têm acontecido. Amém? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Você vai na rua, quer vá a uma feira, passear, para a praia, aonde você for. Lembre sempre que o Espírito de Deus está no seu coração. Amém, irmãos? Lembre sempre que você não está só. Lembre sempre que você pertence à família de Deus. À família de Deus. A Bíblia diz, você seja a minha família. Amém, irmãos? Então esta é a nossa caminhada. Os anos que nós vivemos aqui, eu ainda espero viver uns bons anos, né? Pelo menos mais uns 25, digo eu. 99, irmão Chambela, então. Você vai lá, vai chegar lá. Vai nunca. Você vai chegar lá. Com 99 anos,
a avó da minha mulher morreu com 99 anos e meio, mas ela dizia assim, sou pastor. Ora Deus por mim, para que Deus me leve. Estou farto de estar aqui. Estava cansada. Até chegou a altura que ela perdeu com 99 anos e meio. A minha mulher vai lá chegar, eu também. Não, eu vou chegar mais. Porque sou mais velho que ela 2 anos e meio. Se não fica cá, ela ainda se casa outra vez. Estou a brincar. Mas nós não sabemos o tempo que estamos cá, mas temos é que reconhecer que Deus está connosco. Onde quer que nós estejamos, Deus está connosco. Não é, irmão Moreira? Não faz. Digo. Eu vou dizer. O irmão Moreira e a irmã Helena vão se casar no dia 16. É 15, mas a festa é no dia 16 deste mês. Estou muito feliz. Muito feliz. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Eles merecem. Amém, irmãos? O grupo louvor pode vir ali. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Pai amado, é no nome de Jesus que nós te agradecemos pelo Teu Espírito que está em nós e pelo Teu Espírito que está aqui, que é Ele que sacia os nossos corações e que a Tua Palavra faz vida no nosso coração, Senhor. E nesta manhã ouvimos a Tua Palavra com amor e a aceitamos, a recebemos no nosso coração, que ela dê frutos na nossa vida, que nós possamos viver na fé, ser justos, ser sinceros, honestos, verdadeiros, amar o próximo como a nós mesmos, nós possamos ser uma família, Pai, uma família unida, em nome do Senhor Jesus. Oro por todos os meus irmãos que estão aqui, pelos irmãos que não puderam vir hoje, que estão fora, que foram dar um passeio. Senhor, abençoa-os onde eles estiverem, Senhor. Enche os seus corações da Tua presença, Senhor. E guia-os em todos os seus caminhos, que a Tua proteção esteja sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Porque Ele Vamos ficar de pé, porque Jesus vive, pode crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu
Abaixe a sua cabeça. Se há aqui algum irmão ou irmã que está aqui pela primeira vez, nunca abriu o seu coração e dissesse: Senhor Jesus, entra no meu coração. Vai ter a oportunidade de o fazer hoje, porque nós, toda a igreja, vamos confessar e você confesse connosco também, pensando em Deus, está a falar para Deus, unicamente para Deus, e deixe que o Senhor Espírito Santo que está aqui encha o seu coração, para que você possa ser o templo do Espírito Santo, a casa onde Deus habita. Aleluia. Vamos todos dizer assim: querido Deus e Pai, eu te agradeço pela minha salvação. Eu sei, Senhor, que enviaste Jesus Cristo, teu único Filho, a este mundo, o levaste à cruz, em meu lugar, morreu no meu lugar, para que eu hoje possa ter vida eterna. Senhor, eu abro o meu coração e te peço perdão por todos os meus pecados. E convido, Senhor, entra no meu coração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Porque Ele vive. Porque